agora com uma parceria com Lorenzo Mattotti pra contar a história de João e Maria. Acho que vocês estão familiarizados já com o conto. A história começa com um lenhador, sua esposa e 2 filhos. Os tempos eram bons até que a comida começou a faltar. Com isso veio a esposa tentando persuadir o marido a deixar as 2 crianças na floresta com a justificativa de que era melhor 2 morrerem de fome do que 4. Na primeira tentativa de abandonar as crianças, elas encontram um caminho de casa e voltam, mas na segunda não. Elas ficam desesperadas, acabam buscando uma saída na floresta e encontram uma casa de doces. E ficam na companhia de uma velhinha muito esquisita, que começa a transformar a vida deles num pesadelo. Juro pra vocês que a forma como ele escreve a história, eu não sei como é que ficou em português, mas em inglês pelo menos, ela implora pra que você leia em voz alta, porque tem trechos que precisam ser contados, é aquela coisa de conto de fada, sabe? Por mais macabro que seja, nesse caso aqui. É muito divertido ficar fazendo as vozes e tudo mais. Foi mais ou menos o que eu comentei com vocês do audiobook de Fortune to the Milk. É mais ou menos a mesma sensação, assim, de você ter que falar ela em voz alta, porque faz todo sentido. Ainda que essa aqui não seja uma versão nova de João e Maria, o Neil Gaiman consegue dar a carinha dele pro conto. Tudo bem que os contos de fadas originais já eram meio assustadores, mas o pesadelo aqui tá em cada frase, assim, que às vezes é muito suave, uma coisa meio tempero de comida, entendeu? Talvez você ache muito esquisito uma mãe cogitar sacrificar a vida do próprio filho, e é por isso que algumas versões dão a autoria desse plano pra madrasta, que seria uma pessoa que não tem vínculo nenhum com a criança, né? Mas o Gaiman traz o horror original de volta pra essa história. O mesmo pro que o Hensel usa pra criar a trilha dele, né? Na primeira vez que a mãe dele menciona o plano, ele tá escutando e ele se prepara com algumas pedrinhas, que são fáceis de enxergar, ele joga no chão e consegue voltar pra casa. Só que na segunda vez eles nem imaginavam que eles iam ser abandonados de novo num período tão curto de tempo, então ele usa o que ele tinha à mão, que é o pão. As ilustrações do Lorenzo são um show à parte, é muito sombrio, é muito dark, sabe? E elas aparecem com bastante frequência, assim, a cada 2, 3 páginas da história já tem 2 páginas da arte dele. A diagramação do livro também tem essa carinha, assim, de contos de fadas, com as florzinhas aqui no canto. A primeira letra sempre em alta. Os personagens geralmente são só silhuetas, realmente reina a opressão da floresta, da velha, que não é bruxa, na verdade, ele não usa essa palavra, pelo menos. Eu não sei se isso tem no livro em português, mas essa edição aqui no final tem um pequeno extra, assim, comentando sobre a mudança do conto Hansel and Gretel ao longo do tempo, e comenta também dessas questões de mudar a mãe pra madrasta, da velha pra bruxa, enfim, essas pequenas mudancinhas que foram ocorrendo ao longo dos anos, e também cita uma inspiração dessa história originalmente na Grande Fome de 1315, que foi a primeira de várias crises na Europa que causaram milhões de mortes e marcaram o fim de uma era anterior de prosperidade. Hansel and Gretel é uma história de persistência, de sobrevivência, mas também mostra o que a gente pode fazer em períodos de crise. Afinal de contas, a gente tá bem cansado de escutar a quantidade de pessoas que abandonam os filhos porque não tem condições de dar comida e tudo mais. E quando a fome realmente aperta, o que a gente é capaz de fazer um com o outro? Isso também é trabalhado bem, tanto no livro quanto no conto original, não é? Vou deixar o link aqui em cima de um vídeo super legal do Gaiman, em que ele comenta quando ele teve contato com a história de João e Maria, foi a primeira vez que ele percebeu que ele era comida em potencial. Foi quando ele notou que seres humanos realmente podem comer outros seres humanos. Eu realmente acho que preservou de verdade o que significa a história de Hansel and Gretel, e tem aquele toque do Neil Gaiman, e principalmente essas ilustrações lindas do Lorenzo, que são de cair o queixo, sério, dá verdadeiros quadros incríveis em casa. Queria fazer, por sinal. Então fica a dica aí pra vocês, Hansel and Gretel ou João e Maria, como já saiu no Brasil, edição em capa dura, bonitinha. Se você gostou do vídeo, deixa um like, deixa um comentário pra gente continuar conversando, e eu vejo vocês no próximo vídeo.